Pode subir. Uhum. Podemos seguir? Vamos lá? Bom, já está entre nós aqui, na sequência, o Dr. Bruno Mendes. Eu convido também a sentar aqui no local de destaque. Agradecemos pela... Boa noite, doutor Bruno. Bem-vindo à Câmara de Vinhedos. Não sei se o senhor estava aqui já quando eu apresentei os objetivos da CPI. O senhor não estava? Acabei de chegar, Acabou de chegar, tá. Então, vou fazer um resumo protocolar. Bom, o senhor já recebeu o termo de convocação, que foi enviado a todos os depoentes lá, e resume um pouco os objetivos da CPI, que são averiguar o rompimento que ocorreu do contrato entre a Prefeitura de Vinhedo e a Santa Casa e as consequências desse rompimento no sistema de urgência, emergência e hospitalar do município de Vinhedo. A ideia de convocar os coordenadores de setor surgiu depois das oitivas anteriores. Nós tivemos 31 oitivas com médicos, com pessoas da população, com membros da Prefeitura, a própria Secretária de Saúde, resultando aí em 31 oitivas, 31 depoimentos. Então a ideia agora é ouvir os coordenadores de setores da Santa Casa que vivenciaram aquele período do rompimento, para a gente entender o que se passou na Santa Casa e também colher informações que possam ser úteis para que a gente chegue a um diagnóstico mínimo aí sobre o que aconteceu. Precisaria, num primeiro momento, de pegar o nome completo, o RG e o CRM do senhor. Bruno Mendes Clemente. RG. O RG e o CRM? 24 439 285 7. CRM 107 638. Residência Rua Advogado Marco Antônio Ducati, número 392, bairro Swiss Park, Campinas, São Paulo. Estado civil? Casada. Especialidade é médico? Eu sou radiologista. Radiologista. Responsável pelo setor de radiologia da Santa Casa de Vinhedo e pela UPA. Bom, dando sequência, então, doutor Bruno Mendes, nesses depoimentos nós tivemos aí duas opiniões bastante distintas a respeito dos acontecimentos. Tem um posicionamento da Prefeitura Municipal, do governo de Vinhedo, feito na CPI e nos documentos que estão nos autos, os processos, no Ministério Público, que afirma que teria a Santa Casa de Vinhedo desassistido a população, estaria a Santa Casa, o hospital, numa situação, do ponto de vista estrutural, bastante debilitada, e mais do que isso, afirma que se
a Secretaria de Saúde e o governo municipal não rompesse o contrato, algo pior poderia ocorrer com a situação, já que os próprios médicos da Santa Casa alertavam o governo municipal de que a população estava em vias de ser desassistida de uma forma mais aguda. E ela usa como exemplo alguns documentos, cartas que circularam naquele mês de março, principalmente de 2013, que afirmam diversas coisas, né? Tem cartas que falam sobre a questão do salário, outras cartas falam da situação da UTI, outras falam da situação da pediatria, enfim. Os médicos vieram aqui, até então, né, os coordenadores que falaram até então, de certa forma refutaram essa tese, dizendo que os setores, né, que vieram aqui representados não haviam ocorrido essa alegada desassistência. Mas o que nós precisamos ouvir, na verdade, é a opinião do senhor, que coordenava um setor importante. Então, primeiro, não sei se o senhor tem conhecimento dessas cartas, a gente gostaria de, já que o senhor não estava aqui presente no momento que a gente falava com o doutor Sandro, rapidamente passar a fala da secretária Nádia, que fala sobre essa carta, que é a principal carta que, de certa forma, fala que o hospital vai parar a qualquer momento. Pediria para a Soninha para colocar só o início, até ela começar a falar os São por estas principais razões, entre tantas outras, que solicito urgentemente uma reunião previamente agenda e protocolada com a mesa administrativa desta instituição para deliberar o que segue. Primeiro, reiterar nosso posicionamento e solicitar mudanças na forma como vêm sendo tratadas questões técnicas assistenciais. Segundo, solicitar reunião o mais breve possível com a Secretaria Municipal de Saúde e ou o Executivo Municipal, com o intuito de esclarecer as dificuldades sempre citadas pela administração na relação entre as duas instituições, principalmente no que diz respeito à proposta do novo convênio SUS. Terceiro, suspender de todo o atendimento ambulatorial/eletivo realizado no hospital a partir do dia 3 de abril, até que toda a situação se regularize. Quem assina? Dr. Bruno, Dr. Esther, Dr. Roberto Pessoa, doutora Juliana, Dr. Rodrigo. Também, obrigado. Então, a carta, nós temos ela aqui, eu vou passar aos mãos do senhor, já que ela se tornou um dos principais documentos da CPI pela sua importância na história, né, já que logo em seguida o convênio da Prefeitura de Vinhedo com a Santa Casa foi rompido. Então, eu gostaria primeiro de perguntar para o senhor há quanto tempo o senhor presta serviço na Santa Casa de Vinhedo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todos os membros da CPI por essa postura dos vereadores da Câmara Municipal em apurar todos os fatos que tenham ocorrido na saúde de Vinhedo. Acho, na minha opinião, e na opinião do Dr. Hércio, que é o responsável pela CEMED, um absurdo o que tem ocorrido nessa cidade, principalmente com a questão da saúde pública, que isso é, no mínimo, uma falta de respeito, uma desassistência da Secretaria de Saúde. Da parte médica, e referente a essa carta, a assinatura do diretor clínico, Dr. Alexandre Viola, está como signatário. Dos restantes médicos atestam como cientes. Então, não há dúvida de que quem estimulou, quem levou aos médicos essa questão, fora o Dr. Alexandre Viola, que era diretor clínico, o Dr. Carlos Henrique, o Dr. Kaique. Eu venho aqui falar, em nome da CEMED,
em nome da radiologia da cidade de Vinhedo, desde 2002. Hoje esse ano completa 12 anos que estou na cidade. Quando eu cheguei em Campinas, após o término da minha residência, eu comecei a trabalhar no setor de radiologia da PUC de Campinas. Fui contratado como médico radiologista. E desde lá, comecei a laudar algumas mamografias e exames de tomografia computadorizada de pacientes vindos de Vinhedo. Principalmente aos sábados, chegavam-se ônibus de pacientes para fazer, numa média de 30 a 40 pacientes, para fazer mamografia. Esse foi o meu primeiro contato, que foi final de 2002, quando eu terminei minha residência. Em 2003, o ano seguinte, já como médico efetivo da PUC, eu tinha alguns períodos livres, eu fui convidado pelo Dr. Jai, responsável antigamente pela antiga Vimagem, hoje de posse da Vimed, a realizar exames de ultrassonografia num local que hoje se encontra uma casa em frente à Santa Casa de Vinhedo, onde fica a funerária Jardim. E ali a gente realizava exames de pacientes particulares, pacientes de convênios. E coincidência, eu acho que tudo é coisa do destino, né? Ficava em frente ao setor de radiologia da Santa Casa de Vinhedo, que eu me recordo plenamente que existia um portão branco de ferro que ficava entreaberto. Quando a gente começava os serviços por volta das 7h30, 8h, tinha fila de pacientes SUS na porta para fazer exames. E uma situação extremamente precária. Exames de radiologia era um setor totalmente aberto, 2 banheiros públicos, infiltrações na sala da câmara escura. Os químicos eram jogados nos ralos, coisa que não se pode. E uma situação extremamente, como se diz, sucateada, né? Isso era a realidade de Vinhedo, na época, o setor público. Fora esse serviço, só existia um outro, que era da CDI, onde tinha um aparelho de raio-x que só atendia convênios e particulares. Então, essa foi a forma que eu cheguei em Vinhedo. Em 2003, na verdade, mas final de 2002, 2003, e vendo essa situação extremamente precária e a população extremamente exposta. E uma coisa que me deixou abismado na época foi a questão de que, fora o descaso com a população, existia os médicos radiologistas que atendiam a Santa Casa, eles só vinham 2 vezes por semana. Então, acumulavam-se pilhas de exames na radiologia. No fundo, tinha uma sala de estoque, onde se misturavam exames, laudos, a contento. E isso era um absurdo, porque exames de pacientes graves, pacientes internados, e não tinha uma organização mínima possível. Para vocês terem uma ideia, desde quando eu assumi a Santa Casa, em 2008, o serviço de radiologia, eu trabalho 12 horas por dia na Santa Casa, e mesmo assim, não há tempo de laudar eventualmente todos os exames por dia. E os médicos vinham 2 vezes por semana para rezarem os laudos. Então, era uma situação terrível. Muitas vezes, os técnicos, o pessoal da recepção, vinha até a Vimagem pedir para que eu desse uma olhada num exame de raio-x, numa mamografia. Uma situação
com câncer de mama, pneumonias, uma situação terrível. Bom, em 2007, essa foi a forma que Vinhedo foi me apresentado. Uma cidade rica, uma cidade promissora, uma cidade com amplas infraestruturas, mas com serviço de saúde, pelo menos da parte da radiologia, precária. Tá? Estou falando do meu setor, radiologia. Em 2007, houve a mudança da mesa administrativa da Santa Casa de Vinhedo, onde o Dr. Francisco assumiu a provedoria, o seu Edson Aires, o administrador, o seu Nilson Palaro como tesoureiro. A Santa Casa adquire uma postura diferente do que tinha antes, com projetos mais arrojados, com a reforma do PA, com a reforma do PS e a terceirização de serviços. O prejuízo em 2007, apurado pelo Serviço de Radiologia, era de 30 a 40 mil reais mês pela Santa Casa. Só para entender como que se apurava esse prejuízo, era entre o que os convênios pagavam, o que a prefeitura pagava, só para a gente entender tecnicamente. Ok. Na verdade, nesse momento, existia os convênios e particulares. Era terceirizado o serviço de radiologia, até então, para um grupo. Esse grupo era composto de 2 médicos, mas os médicos não assumiam a responsabilidade sobre nada. Todos os insumos, todos os técnicos, todos os equipamentos eram de responsabilidade da Santa Casa. Ou seja, se queimasse uma ampola de raio-x, que é um custo alto, o raio-x parava. Se queimasse uma ampola da mamografia, a mamografia parava. Se o ultrassom ou qualquer outro equipamento tivesse problema, o serviço estava parado. Não existia médicos no local, como eu estou falando, durante uma semana, 7 dias, e vinham 2 vezes por semana. Não davam conta da demanda. Essa é a realidade. Mas os insumos, o químico, o filme, eram utilizados a contento. Isso são fatos, são reais. E pode ser apurados plenamente. Tudo que eu estou falando tem comprovação. Então, isso gerou um custo muito grande para a Santa Casa. Porque os médicos simplesmente chegavam, realizavam os exames, assinavam os laudos e recebiam. E o custo disso, operacional, é muito alto. Os insumos são altos. Ou seja, e a Santa Casa, ainda hoje, apesar da estrutura física ser excelente, eu vou falar mais um pouco na frente, nós temos problemas de energia, de queda de raios. Isso queima aparelhos. A minha área de radiologia é uma área de tecnologia. Então, qualquer oscilação de energia, como um computador, qualquer queda de um raio queima. Uma televisão queima um aparelho. E isso queima. O problema da energia não é da Santa Casa, é da cidade. É um problema geral. Assim como a internet. Nós temos problemas sérios de internet na cidade. Os laudos hoje que eu efetuo da UPA são através da teleradiologia. Na maioria das vezes eu não consigo acessar, por problemas de internet. Então, só para deixar bem caracterizado, Rodrigo, não é um problema pontual, até então, da Santa Casa. Bom, em 2008, o seu Edson e o seu Nilson Palaro chamou essa equipe que tinha na Santa Casa e fez uma proposta para eles de reforma, de atualização e da colocação da tomografia computadorizada, que era um problema sempre crônico na Santa Casa. A Marta, a Helena, todos os funcionários da Santa Casa se desdobravam
para conseguir uma realização de exame de tomografia na região. E era uma dificuldade muito grande. Colocava-se pacientes na ambulância para fazer exame na PUC, onde eu trabalhava, ou em qualquer instituição própria. E a empresa não quis assumir esse compromisso. Não quis fazer a reforma. Para eles, a situação estava muito cômoda, né? Muitos anos só recebendo, sem custos. Então, houve um acordo entre ambas as partes e houve-se a ruptura do contrato. E a empresa saiu, que era responsável pela radiologia, e ficou-se uma lacuna na época. Não tinha-se radiologista no local. Isso foi um período curto de tempo. Como eu trabalhava em frente ao raio-x, a Elaine, eu me recordo disso plenamente, que era responsável pela Vimed, uma das administradoras, ela veio me solicitar: doutor, precisamos de laudos de raio-x. O senhor não tem interesse de laudar raio-x na Santa Casa? Eu falei: tenho. Foi quando eu me dirigi à Santa Casa, me apresentei ao seu Edson e fizemos uma proposta de laudos de radiologia, onde existiam caixas e caixas de exames. Tinha 3 meses de exames atrasados. E eu falei: eu assumo, eu faço os seus laudos. A partir de então, houve uma aproximação entre eu, Bruno, pessoa física, e a Santa Casa. Coloquei os laudos em dia. Foi quando eu apresentei ao seu Edson a CEMED. A CEMED, eu já trabalhava com eles em outros serviços. A CEMED é uma empresa que tem 25 anos de serviço. Ela tem em torno de 20 serviços de radiologia. Fora em Campinas, tem Mojimirim, tem Amparo, Pedreira, tem uma quantidade enorme de serviços. Em Campinas, ela fica do lado do Instituto Radion. E tem uma gama imensa de serviços de radiologia de qualidade. E eu conheço o Dr. Hércio Perucco. É uma pessoa com quem eu confio muito, e onde eu chamei para ser meu parceiro na Santa Casa de Vinhedo. E ele apresentou interesse. Ele é um empreendedor, é um empresário, além de médico, radiologista também, é um empresário, e ele se interessou. Falou assim: não, eu tenho interesse. Desde então, a negociação foi fechada com a Santa Casa, um sistema de parceria. Vocês depois, através dos autos, podem verificar que existiam, na época que nós assumimos, era o Dr. Renato Smith, o diretor técnico, um médico excelente, tinha um contato com ele muito bom. Dr. Meirelles era o diretor clínico. E sentamos na mesa de negociação, onde o seu Edson resolveu fazer uma proposta de fazer um aluguel do prédio. E eu mesmo falei para o seu Edson na época: seu Edson, senhor, desculpa, eu vou estar sendo antiético com a CEMED que eu estou apresentando ao senhor, mas é besteira. Porque a CEMED vai colocar um serviço de radiologia de ponta. Esse valor que o senhor está colocando como aluguel, daqui 2, 3 anos, vai ser irrisório. E foi fechado um contrato de porcentagem. 10% de tudo o que a CEMED fatura é passado para a Santa Casa. E isso, todas as contas da CEMED, sejam elas municipais, sejam elas particulares ou convênios, passam pela contabilidade da Santa Casa. Isso sempre foi muito claro. Nunca houve nada obscura. Sempre muito claro. Bom,
Desde então, eu assumo a responsabilidade médica como médico radiologista da Santa Casa. Em julho de 2008, começam-se as reformas. O serviço de radiologia da Santa Casa de Vinhedo não parou. Nós trabalhamos sobre reforma, porque era o único serviço da cidade. Não podia parar o raio-x. Utilizamos ultrassom, utilizávamos o mamógrafo. Mas foi quando nós começamos a enfrentar uma situação que não conhecíamos, que foi a questão política de Vinhedo. Isso foi um baque para a CEMED e para mim. Porque uma cidade que não tinha infraestrutura, como eu expliquei anteriormente, um raio-x precário, laudos, pacientes sendo mandados para outra cidade. O Dr. Hércio foi pessoalmente na Secretaria de Saúde conversar com o Dr. João Marcos, que na época era secretário de Saúde do prefeito Calu, oferecendo o serviço de radiologia para a Secretaria de Saúde. Por incrível que pareça, as negociações aparentemente estavam fechadas. Não ficaram fechadas. Os pacientes continuavam sendo mandados para Valinhos, para Bragança Paulista, em ônibus, em peruas, e o nosso serviço dentro da cidade, com os mesmos valores, a mesma tabela SUS, mais os 2,6, mesmos valores, porém com os custos aumentados em transporte e risco à população, que algumas vezes, não foi nenhuma nem duas vezes, sofreram acidente na estrada. Só um parênteses, o senhor se refere à situação política de que ano, nesse caso? 2008. A situação de 2008, ok. Tá, nós estamos só começando. Quando começamos a reforma da parte da radiologia, uma coisa que ficou estarrecida com os pedreiros, com os funcionários, foi a estrutura física da Santa Casa. Estou falando isso como prova. A Santa Casa de Vinhedo, ela não tem um bloco de tijolos. Ela tem 3 blocos de tijolos na sala de raio-x. É uma estrutura física fantástica. Praticamente não se precisa baritar as paredes para a transmissão do raio-x. De tão eficaz é a estrutura da Santa Casa de Vinhedo. É uma estrutura física fantástica, de 50 anos, e está naquela situação, é uma coisa assim absurda. Absurda. Rachaduras, problemas de infiltração, isso até minha casa, que tem 2, 3 anos, tem. Imagina uma casa de 50 anos. Bom, no final de 2008, a Santa Casa de Vinhedo deixa de ter esse prejuízo de 40, 50 mil reais para ter lucro. Isso foi uma inversão muito grande, com a terceirização do serviço de radiologia. Fora a melhora significativa na qualidade dos exames, porque ficaram todos digitais, não se utilizavam químicos, não se utilizam câmara escura. Em tempo real, o exame do paciente é transferido dentro da Santa Casa, para o pronto-socorro, e fora a qualidade do laudo, sem comentários, né? Para quem ia 2 vezes por semana ter um médico 12 horas por dia, todos os dias, é bem diferente. À disposição dos médicos, 24 horas para discutir os laudos. Bom, em 2009, chegou o final da reforma. Já era o governo do Milton Serafim. A secretária de Saúde era a Regina Sterce, que, por problema de saúde,
infelizmente, não pôde continuar no cargo e foi passada para a senhora Nádia. Foi instalado na Santa Casa de Vinhedo o tomógrafo helicoidal de última geração, densitometria óssea, que não tinha na cidade, mamografia digital, Holter, radiologia digital para todo o hospital. Um investimento aproximado de R$1,5 milhão de reais. Fora a estrutura que foi colocada na recepção, que foi totalmente ampliada, reformada, com pisos de porcelanato, instalações apropriadas para cadeirantes, para deficientes físicos, ar-condicionado, TV plasma, atendendo da mesma forma, do mesmo jeito, as mesmas atendentes, as mesmas cadeiras, os mesmos banheiros, paciente de SUS e convênio. Todas as instalações elétricas e hidráulicas são separadas da Santa Casa. O Instituto de Radiologia ficou totalmente separado. Assim como os funcionários, que antes eram de responsabilidade da Santa Casa, começam a ser demitidos pela Santa Casa. Posteriormente, na época do seu Getúlio, ficaram alguns funcionários, alguns técnicos, ainda a ser demitidos. Foi feito um acordo com o seu Getúlio, com o doutor Hércio, de um empréstimo de R$240 mil para que fossem demitidos todos os funcionários. E a Santa Casa ficasse isenta de qualquer compromisso. E isso foi feito. Ou seja, a partir de então, todos os funcionários são da CEMED. Só aproveitar o breve intervalo para agradecer a presença de todos, só anunciar a presença do vereador Valdo Roda Show, do vereador Alexandre Viola, da provedora da Santa Casa, Marta Elisa, e aos demais, uma boa noite. Obrigado pela presença. Pode continuar. O Serviço de Radiologia de Vinhedo se torna referência na região. Em 2009, pacientes de Paulínia, Indaiatuba, Mojimirim, vinham fazer exames aqui, de mamografia, que antes eu laudava na PUC. Por quê? Antes existia um mutirão do Estado, em que abriam-se licitações a empresas e a CEMED ganhava. Os pacientes vinham de ônibus de outros municípios para serem atendidos aqui em Vinhedo. Isso foi para você ver como a situação inverteu. Vinhedo se torna referência na região metropolitana de Campinas. Bom, mesmo assim, em 2009, a Prefeitura de Vinhedo, a Secretaria de Saúde, abriu uma licitação na região, num raio de 40 quilômetros, para a realização de tomografia computadorizada. Para vocês verem, primeiro foi a mamografia, como eu falei, agora já no outro mandato, a tomografia computadorizada. Uma cidade que não tinha, uma cidade precária, um serviço que tinha, a Marta, como está aqui presente, sofria para ter de transferir um paciente politraumatizado. Tinha um aparelho dentro da cidade funcionando. Bom, a Secretaria de Saúde abriu uma licitação municipal. O Dr. Hércio Peroco Júnior, que é o responsável pela CEMED, se sentiu incomodado, com certeza. Investiu só no aparelho de tomografia R$1 milhão e não autorizou a participação da CEMED. Se sentiu desrespeitado. Mesmo com amplos contatos com a Secretaria de Saúde, com o governo,
abriu-se a licitação. Bom, como a CEMED não ganhou, não participou, os pacientes, e a empresa que ganhou foi a Diagmed, em Campinas. Os pacientes saíam de Vinhedo com transporte do município para ir fazer tomografia computadorizada em Campinas. Repetindo, com os mesmos valores apresentados aqui no município. Ou seja, um risco à população e um desrespeito ao nosso serviço, que fora o investimento milionário, como já foi dito, não conseguia um aval. Existia, foi isso que eu quis dizer, sempre existiu uma situação, Secretaria de Saúde e Santa Casa. Uma coisa incrível, não existia parceria, não existia uma situação comum. A população de Vinhedo ou escolhia a Santa Casa ou escolhia a prefeitura. Então, a situação foi dessa forma que foi apresentada para nós, empresários da CEMED. Da mesma forma, na região, quando foram apresentadas as licitações, nós ganhamos. Ganhamos licitação em Louveira, ganhamos licitações em Valinhos, onde realizamos biópsia de próstata, biópsia de mama, Doppler e tomografia. Mas na cidade de Vinhedo não se fazia tomografia. A população tinha de ir para Campinas. Em 2009, há uma mudança da diretoria clínica e da diretoria técnica. O Dr. Alexandre Viola assume a diretoria clínica e o Dr. Henrique Cataldo a diretoria técnica, mudando o Dr. Renato Smith e o Dr. Meirelles. Desde então, e com a ajuda principalmente do seu Edson, há um contrassenso muito grande dentro da Santa Casa, pois os médicos que compunham o corpo clínico da Santa Casa, como o doutor Roberto Abib disse aqui, alguns fizeram parceria e montaram o Hospital Galileu, mas operavam, faziam um plantão na Santa Casa de Vinhedo, trabalhavam na Santa Casa de Vinhedo, traziam os pacientes, operavam, tinha internação, geravam lucros à Santa Casa. Mas, diante dos dois, do diretor clínico e do seu Edson, houve uma verdadeira caça aos monstros da Santa Casa. Uma procura ininterrupta pelos médicos que atuavam no Galileu, sejam eles sócios ou não. Com isso, a Santa Casa tomou um prejuízo imenso. A Santa Casa de Vinhedo, que tinha uma cirurgia atrás da outra, internações de ortopedia, ginecologia, teve uma queda imensa de lucro e de movimento. O corpo clínico da Santa Casa, que já não era homogêneo, como antes eu não conhecia, pois existiam médicos CLT, já contratados anteriormente, e médicos prestadores de serviço. Começou a destruturar o corpo clínico. O corpo clínico de Vinhedo, da Santa Casa já não era a mesma coisa. E houve uma deteriorização do corpo clínico. Um parênteses, doutor. O senhor está falando, fazendo revelações muito importantes. Acho que muitos daqui, eu mesmo nunca tinha ouvido essa percepção de alguns fatos. Essa caça aos médicos, essa perseguição, não sei qual que é o melhor nome, que atuavam no Hospital Galileu, era mais ou menos quem fazia isso e o que era feito? Era na tentativa de impedi-los de usar a Santa Casa? Só para entender melhor essa passagem. Um dos exemplos foi o Dr. Jarbas Tortado, que é um médico que atuava na Santa Casa. Ele foi demitido do corpo clínico.
E, entre eles, o Dr. Oswaldo, entre outros médicos cirurgiões plásticos, pararam de fazer o atendimento da Santa Casa. De certa forma, como se disse, se sentiam coagidos, se sentiam vigiados, não se sentiam confortáveis. E isso porque existia um médico, como o Dr. Jarbas, por exemplo, que tem uma clínica quase que em frente à Santa Casa. Alguns pacientes queriam fazer parto na Santa Casa, ter filhos na Santa Casa, e com cidadania, inclusive em Edência. E isso não ocorria. Problemas existiam? Sim. Não vou dizer que não. Agora, nesse próximo passo, eu vou dizer. Em 2010, o ano seguinte, eu assumo a presidência do Conselho de Ética da Santa Casa de Vinhedo, onde eu fico até 2011. Uma eleição aberta a todos os membros do corpo clínico. Desde então, eu tenho acesso a todos os autos, a processos retroativos e sigilosos da Santa Casa. Como disse agora, problemas? Sim, como em qualquer lugar tem. Santa Casa de Vinhedo tinha problema? Sim, teve. No passado, mas eram resolvidos. Mas desassistência nunca. Principalmente no período que eu tive como presidente da ética. E os problemas que eventualmente surgiram, Rodrigo, eram transferidos, problemas graves, não eram resolvidos lá, eram levados ao CRM. Então, repito, problemas existiam, mas eram levados ao Conselho de Ética e, eventualmente, se não resolvidos, ao Conselho Regional de Medicina. Bom, em 2010, a mesa administrativa da Santa Casa de Vinhedo, seguindo essa linha de projetos arrojados e tudo mais, resolve implantar um plano de saúde Santa Casa de Vinhedo, com a sede em Bragança Paulista por questões legais. Procuraram várias empresas que tivessem plano de saúde e a que mais correspondia era essa empresa de Bragança Paulista. Começa, então, um desgaste imenso, entre os médicos e a diretoria técnica, Dr. Henrique Cataldo. Pois os repasses dos médicos estavam atrasados. E onde levantariam esse recurso? Onde que tirariam esse dinheiro para levantar um plano de saúde? Dr. Henrique Cataldo, daqui a pouco vai se apresentar, ele terceirizou o serviço da UTI. É um médico fantástico e de alta competência. E meu amigo pessoal. Bom, fora isso, propaganda, arquitetas que foram pagas para fazerem projetos arquitetônicos, marketing, isso tudo foram custos que foram levantados. Mas se não tinha dinheiro para pagar os médicos, onde que levantariam esse recurso? Mesmo assim, o plano de saúde de Santa Casa de Vinhedo continuou a sua atividade e procurou um local para ter sua sede, onde, na opinião dos médicos, da diretoria, existiam dois locais mais plausíveis. O centro médico, onde que era a antiga clínica do Dr. Oswaldo, hoje a Soban, ou o prédio onde onde sediava a clínica do Dr. Alexandre Viola. A primeira, onde está a Soban, estava pronta, estava funcionando, os médicos atendiam. A segunda precisava de uma reforma. E foram gastos, não sei dizer o valor, mas foi muito dinheiro.
e hoje é onde cedia a Clínica Rafah. Toda a reforma e todos os recursos saíram da Santa Casa. Como o doutor Henrique Cataldo e todos os médicos já previam, o plano não durou 6 meses, dando prejuízo aos médicos cooperados que atendiam, sem repassar os valores. O atraso do repasse à CEMED se passavam de 7 meses, sendo o dinheiro usado para a reforma do prédio. Então, depois de tanto desgaste, o doutor Henrique Cataldo, desgaste com o seu Edson e com a administração, pede a sua demissão, coloca seu cargo à disposição. Foi quando o doutor Carlos Henrique Martins, doutor Kaique, antes médico auditor da Santa Casa, assume a diretoria, assim como o pronto-socorro infantil. Mas, mesmo assim, seu Edson insistia. O grande problema do hospital são os médicos, pois cobravam constantemente de seus honorários atrasados, dia a dia, sendo estes os principais clientes, como disse o Dr. Roberto Habib. Os médicos são os clientes do hospital, e não os pacientes. Assim como em outros hospitais, Rodrigo, que a gente trabalha, como o Mater Teodoro, o Mater Teodoro está lá aberto. A PUC está aberta. Centro médico está aberto. Quem leva o paciente para lá? São os médicos. A Santa Casa está aberta. Então, o problema do hospital não são os médicos. Os médicos, eles internam, fazem as suas cirurgias onde eram mais apropriadas. Dr. Roberto Habib, Dr. Alejandro, por serem ortopedistas aqui da cidade, operavam os seus pacientes mais próximos. Por que vão operar em Campinas, sendo que a clínica deles fica em frente à Santa Casa? Então, eles resolviam operar aqui. E atender uma consulta ou não, passavam visita nos pacientes. Lembrando um fato importante, Rodrigo. A medicina atual é muito diferente da dos anos 70, dos anos 80. Só ultrapassando um pouco. Na época do meu pai, hoje com 73 anos. A medicina antigamente ou era SUS ou era particular. Hoje é o convênio. O convênio hoje toma grande parte dos honorários dos médicos, assim como dos hospitais. Se tornou um grande vilão. Além de demorar 30, às vezes até 90 dias para repassar, com 17,5% de impostos. Então, a situação ficou muito defasada, como você já disse anteriormente em outras oitivas. A saúde ficou uma situação precária, não só aqui, mas no Brasil inteiro. O médico hoje depende do seu trabalho diário, dia a dia. Se o médico para, ele não recebe. Se o urologista, o Dr. Frederico, não fizer a sua cirurgia, ele não vai receber. Se o Dr. Renato não fizer a sua internação, sua clínica reumatológica, ele não vai receber. E não é receber hoje, é para receber daqui 90, 60 dias, com impostos. Bom, com relação a um fator importante, que a doutora Elianete esteve aqui presente, que eu gostaria de ressaltar, a questão da pediatria. Hoje não tem mais médico pediatra na cidade. É a coisa mais difícil de conseguir um plantonista. Por quê? Diante dos convênios, uma pediatra hoje atende uma consulta da Unimed por R$20, e se o paciente retornar daqui 30 dias de retorno, ele não paga. É um desrespeito ao profissional. Então, em meu nome mesmo, eu gostaria de parabenizar as pediatras
da Santa Casa de Vinhedo, a doutora Elianete, a doutora Marinella e a doutora Denise, que desde o princípio atendiam pacientes carentes ou não, cobriam os plantões, como ela mesma disse, nunca deixando desassistida a população. Uma coisa eu quero que você apure. Onde estão indo os pacientes da pediatria de Vinhedo? O paciente SUS. Onde estão sendo internados? No Galileu não está. E está... Então, para a gente entender também, porque são muitas informações. O senhor diz isso por conta da capacidade estrutural do Galileu, que não comporta a demanda que tem em Vinhedo. É esse o raciocínio? Isso eu não posso afirmar. Mas, pelo que eu entendo, não tem condições de abranger toda... É a impressão pela experiência do senhor. Sim. Ok. Então, para quem trabalha hoje na saúde, um administrador, um ex-bancário, atrás de números, é fácil entender a saúde. Mas para quem é médico, para quem tem um CRM e veste a camisa da medicina e da saúde, não sabe admitir uma paciente com pneumonia, com meningite, com dengue, sem assistência. Por isso que eu volto a dizer, essa carta não é verdadeira. É do médico a culpa? Será que são dos médicos que escreveram essa carta como cientes? Não, não é. Acredito que seja mais do sistema que nós estamos vivendo hoje, que é falho. Em 2011, final do mandato da mesa administrativa, o Sr. Getúlio toma posse, com a promessa de regularizar os pagamentos aos médicos. Contrata temporariamente o Sr. Washington como administrador, junto com o Dr. Kaique, que fizeram um trabalho fantástico na Santa Casa. Fantástico. Eles voltaram a negociar com os médicos, renegociaram os atrasados. Isso foi uma revolução imensa. Pena que durou pouco. No ano seguinte, em 2012, por motivos ainda que nós não sabemos qual, o Sr. Getúlio demitiu o Sr. Washington. Em dezembro desse ano, inaugura-se a UPA. A CEMED ganha a licitação pública do raio-x e instala a radiologia digital na UPA, um investimento aproximado de R$700 mil. Em 2013, ano passado, em 18 de abril, o Dr. Kaique é demitido, após um desgaste com o provedor. O corpo clínico que tinha o Dr. Kaique como referência, pois qualquer problema que tinha no hospital, seja ele de qualquer espécie, era passado para ele. Pois o Sr. Getúlio não mostrava qualquer conhecimento da gestão e de profundidade da situação. O Dr. João Marcos, então, assume a diretoria técnica. Rompe-se o contrato com a prefeitura. A Santa Casa se torna um hospital 100% privado, sendo os pacientes SUS encaminhados ao Galileu como contrato emergencial, com contrato emergencial. Todos os documentos até então entregues ao Dr. Kaique, nesse período todo que ele esteve, são entregues à secretária de Saúde, Nádia. Principalmente referente aos atrasos e possíveis desassistências
que nunca ocorreram. Eu posso afirmar. Então, um novo parênteses. Então, os documentos que eram elaborados, as atas, ofícios internos da Santa Casa, eles deixam a Santa Casa e vão às mãos da secretária, é isso? Isso. Tá. Teve uma reunião no Empório JF, onde vem essa carta. No intuito principal de manter um vínculo entre a Prefeitura e a Santa Casa, a não perda do contrato. Solicitada principalmente essa reunião pelos diretores clínicos, Dr. Alexandre Viola, e o ex-técnico, Dr. Kaique. Sendo esse o papel utilizado pela secretária de Saúde como desassistência, que é isso aqui. Sendo que assinada pelo Dr. Alexandre Viola, diretor clínico. Sendo os demais 9 médicos, pois não são nem todos, dando ciência dos mesmos. São feitos conselhos dentro da Santa Casa de Vinhedo. Conselho dos médicos, conselho dos funcionários, foram chamados sindicatos, foi chamado CRM, numa tentativa frustrada de conseguir, diretamente com o prefeito, a negociação com a Santa Casa. Mas o prefeito insistia que queria o prédio vazio, sem a Irmandade e sem o CNPJ. A provedora Marta assume o cargo de provedora após 40 anos de serviços, deixando todos os direitos trabalhistas dela, fundo de garantia, em prol da Santa Casa, para tentar resolver a situação caótica que o seu Getúlio tinha deixado na Santa Casa. E traz de volta o seu Washington, tentando dar reinício às negociações com a prefeitura, que estavam interrompidas. Como a situação estava caótica, inicia-se, então, na Santa Casa, a demissão dos médicos, cirurgiões, anestesistas, CLT, no caso, e alguns funcionários. Doutor, só para a gente acompanhar o teu raciocínio, o senhor esteve nessa reunião com o prefeito, onde ele falou que queria o prédio e não queria a Irmandade? Sim. Tá, e ele foi categórico falando que queria o prédio da Santa Casa, não queria a Irmandade e não queria o CNPJ, é isso? É isso, bem claro. Ele queria o prédio da Santa Casa. Ele não queria saber dos passivos da Santa Casa. Tá? Até eu acredito que seja uma forma muito sensata do prefeito, Milton Serafim. O que é o passivo da Santa Casa? Não diz respeito a ele, entre aspas, não tem. Ele queria assumir uma Santa Casa, colocar uma instituição privada pública, iniciar um trabalho correto, com reformas eventuais e tudo mais. Mas ele deixou bem claro que ele queria o prédio sem a Irmandade, que é uma administração já ultrapassada, e sem o CNPJ, que traz o passivo imenso que o senhor sabe. Que já existe. Isso. Obrigado, só para seguir sua linha. Pode seguir. Só uma pergunta. O vereador Júnior Choca, membro da CPI, acaba de chegar, já está entre nós. Por favor, Choca, a gente pode puxar a cadeira aqui. Sua avaliação, o senhor participou também dessa reunião do JF, né? Também? Sim. Sua avaliação em relação a essa demissão do Dr. Kaique na crise que foi gerada, como é que o senhor encara isso? Olha, eu particularmente gosto muito do Dr. Kaique. Acho que ele é um médico competente, ele tem conhecimentos profundos em gestão pública,
tinha um bom relacionamento com o corpo clínico, sabia administrar de uma forma eficaz o pronto-socorro infantil, tanto o SUS como o convênio. E a principal causa e que motivou a reunião nossa lá no AJF foi justamente essa questão, porque nós nos sentimos todos abalados com a demissão dele, porque ele não merecia. O Dr. Kaique não merecia. O Dr. Kaique foi um médico que estava ligado 24 horas na Santa Casa. Inclusive, a sua esposa, nós encontramos outras vezes, eu cheguei a falar com ela, a Lília, que está preocupado com a situação até da saúde física do Dr. Kaique, porque o trabalho dele era muito intenso. Ele assumia compromissos na capela, como ele tem na rede pública, na Santa Casa, médicos que, às vezes, não conseguem assumir o plantão, ele ia, assumia o plantão lá na capela. Outro dia era o problema na Santa Casa, ou seja, era um desgaste físico, emocional muito grande. O Dr. Kaique não merecia essa demissão. Não merecia o desrespeito que o seu Getúlio fez com ele. Que se tem uma pessoa que deve ser respeitada na Santa Casa, é o Dr. Kaique. Só para entender que essa reunião do Empório JF, então, foi posterior à demissão do Dr. Kaique, é isso? Correto. Correto. Né? Mas qual é o impacto que teve essa demissão nessa crise? Você sente que teve algum tipo de impacto? As coisas vinham ocorrendo de uma maneira e, de repente, com a demissão, mudou essa trajetória? Né? Qual a sua avaliação sobre isso? Na minha avaliação, a crise já vinha, desde a época do seu Edson, como eu estou relatando, de uma forma cronológica. Por isso que até que eu fiz um papel, vocês até desculpem, mas é difícil de ter uma cronologia. Como o Dr. Kaique pegou o final da gestão do seu Edson e o começo do seu Getúlio, ele já vinha, a parte da filantropia da Santa Casa já vinha sendo arrastada. Então, isso, ele estava correndo atrás de papéis, estava correndo atrás de situações que o seu Getúlio não tomava o mínimo conhecimento. O seu Washington, que também é outra perda que teve, lamentável, eu me recordo plenamente que tinha uma conta de telefone a ser paga, de R$50, e que o seu Getúlio falou, você não paga. Como não paga? Vai cortar o telefone da Santa Casa? Então, uma situação administrativa absurda. Absurda. Como se corta o telefone da Santa Casa? E ele autorizou. Então, foram essas situações pequenas, de pequenos, vamos dizer, desrespeitos, que o seu Getúlio se sentiu acuado. E assim fez uma demissão absurda de pessoas que estavam atuando, vestindo a camisa da Santa Casa, que era o seu Washington e o Dr. Kaique. Então, isso abalou a estrutura, abalou a confiança da Santa Casa, dos médicos que trabalhavam lá. Deixa só, como eu já falei, eu vou repetir. Desde 2008, eu sou um médico que atua mais frequentemente na Santa Casa, porque o setor de radiologia funciona diariamente. Alguns médicos operam um dia, vão operar em outro, eu não. Eu estou todo dia. Então, eu vivenciei isso. Eu vivenciei essa transição. Eu vivenciei a crise mais do que ninguém. Mais do que ninguém. Pode seguir. Só uma perguntinha, doutor. Questão, ele e o doutor Kaique estavam nessa reunião da JF? Sim. Bom, agora a reunião, chegou na questão da reunião. Então, houve essa reunião, realmente, no intuito de tentar essa aproximação
entre a Secretaria de Saúde, a Prefeitura e a Santa Casa. E foram feitos esses conselhos, como eu disse, na tentativa de mostrar ao prefeito o nosso intuito, a necessidade. Em 2014, agora nós chegamos a esse ano, é um ano crítico, pois nesse momento nós estamos há 8 meses sem receber da UPA. Ou seja, a Secretaria de Saúde de Vinhedo está há 8 meses sem pagar a CEMED. Só um parênteses, porque essa é uma informação importante, só para entender. Há 8 meses a Prefeitura de Vinhedo não está pagando a CEMED, aquilo que é enviado para a Santa Casa adicionalmente, ou a UPA? Porque a Prefeitura de vez em quando envia pacientes para a Santa Casa quando tem problemas no raio-x da UPA, né? Só para entender. Deixa eu deixar bem claro. Em final de dezembro de 2012, inaugurou-se a UPA. Correto? Sim, ok. Em 2013, praticamente, começou-se o trabalho. São 8 meses sem receber da Prefeitura. Não é do exame que é enviado à Santa Casa. É do exame do paciente que é feito na UPA. O senhor tem uma licitação específica, nada com a Santa Casa, uma licitação ganha pela CEMED com a Prefeitura, o Poder Público e a UPA. Nós temos dois contratos. Um contrato com a Santa Casa e um contrato com a Secretaria de Saúde e Prefeitura. Via UPA. Então, nós estamos sem receber da Prefeitura. Agora, eu te pergunto, onde está a desassistência? Bom, pode seguir. Eu acho que vai ter várias perguntas, mas é melhor se eu seguir no raciocínio e a gente depois retoma. Isso são fatos, tá? Eu vou deixar bem claro. Com certeza, o senhor sabe que isso é uma CPI. Eu estou na CPI, são fatos. eu estou documentado em tudo que eu estou falando. Perfeito. E nós estamos felizes. E estou respaldado pelo Dr. Hércio. Eu tenho provas documentais de tudo que eu estou falando. E mesmo com 8 meses de atraso, nós estamos trabalhando. 8 meses de atraso. Estamos trabalhando. Secretária de Saúde, onde está a desassistência? O serviço de raio-x da UPA continua funcionando 24 horas por dia. Agora está funcionando. Agora. Com técnico, com raio-x, com insumo. Da onde está saindo esse dinheiro? Da onde está saindo esse dinheiro? É da Prefeitura? Os laudos da exigência da Secretaria de Saúde, tá, que são feitos hoje, laudo, é para amanhã. Agora eles podem esperar 8 meses para pagar. Quando a UPA teve algum problema com o aparelho de raio-x, a CEMED sempre abriu as portas para trazer os pacientes da UPA, do município. Volto a repetir, aonde está a desistência? O paciente era transportado via ambulância, qualquer outro transporte, via UPA para Vinhedo, mas não deixavam de fazer os exames. Doutor, só para ficar claro, a CEMED ganhou a licitação para fazer o serviço de radiologia na UPA. Todo investimento que houve nesse serviço é da CEMED ou a Prefeitura entrou com algum aparelho, alguma contrapartida, com raio-x, por exemplo? A Secretaria de Saúde
Se vocês forem agora no CIS tem um mamógrafo encaixotado. Encaixotado. Vocês poderiam até verificar. Sabe quando foi comprado esse mamógrafo? Eu vou dizer. Em 2008. Pergunta se tem garantia esse mamógrafo. Pergunta se colocar para funcionar, ele funciona. É um dinheiro público, sem utilização. Junto com esse mamógrafo, foi comprado um aparelho de raio-x, que é o que está na UPA. Então, o aparelho de raio-x da UPA é da prefeitura. Só Pode tomar uma água, claro. Então, vamos continuar. Doutor Rodrigo, por favor. Uma informação importante. Conversei com o doutor Hércio Peroco antes de vir aqui. Como eu disse, tá tudo que eu estou falando está documentado. A Secretaria de Saúde informa, então, a CEMED, cujo único dono é o doutor Hércio Peroco Júnior, que assinasse um contrato retroativo a 2013, aceitando o não reajuste de valores, que por lei e no contrato é em torno de 15%. Sendo esse reajuste já assinado pelo prefeito Milton Serafim. Doutor Bruno, essa proposta de fazer uma assinatura de um contrato retroativo, que eu estou entendendo que é estaria burlando a licitação, é uma coisa muito estranha. Isso aí é por escrito? Deixa eu explicar o que acontece. No contrato com a prefeitura, rege que depois de um certo tempo, 6 meses aproximadamente de contrato, está escrito na cláusula contratual. Existe um reajuste de 15%, que seria negociado com a Secretaria de Saúde e, eventualmente, com o prefeito Milton Serafim. Isso pós-licitação. Foi feita Pós-licitação. A licitação já está pronta. Gerou um contrato. Gerou o contrato. Isso, a CEMED começou a atuar, estou falando 2013. Tá. 2013. Foi-se colocado esse reajuste de 15%. Está nas regras contratuais. Está nas regras contratuais. Qualquer contrato, existe essas cláusulas. A partir de quando esse contrato, só para a gente se situar? Eu lembro mais ou menos, o contrato, na verdade, começou antes do início da UPA. Né? Então, o raio-x, as instalações começaram um pouco antes. Então, mais ou menos 6 meses antes, houve a licitação pública e a CEMED ganhou a licitação. Inclusive, eu participei. Vocês começaram a prestar serviço só pós-licitação, é isso? Com certeza. Só pós, tá? Com o serviço instalado. E a vigência do contrato, sabe? Lembra dos detalhes? Não, eu não lembro, eu não sei os dados do contrato. Geralmente é 2, renovável por mais 2. Então, essa questão contratual é com a CEMED, com o doutor Hércio. Okay. Essa parte, mesmo até a profundidade do contrato com a Santa Casa, não me vem a par. É uma situação do doutor Hércio. Colocando um dado importante, eu não sou funcionário da Santa Casa. Eu presto serviço à CEMED. Eu tenho um contrato com a CEMED. A CEMED é que presta serviço à prefeitura, é a CEMED que presta serviço à Santa Casa.
Então, houve essa questão do não pagamento desses 8 meses retroativos. Então, a imposição que foi colocada à CEMED foi que assinasse esse contrato retroativo a 2013, que pelos informes legais, tá? Deixa eu deixar bem claro, pelos informes como se diz, os advogados da CEMED, isso pode ser feito. Pode ser legal, mas não é moral. Isso não está correto. Ok? Eu estou falando falas do Dr. Hércio. Como a CEMED também se reserva no direito de não receber, de parar de prestar o serviço. Isso Pronto, também deve ser contratual. A CEMED, simplesmente, nesses 8 meses, poderia ter parado o serviço. Como também não recebi dos pacientes da UPA. E aí sim, de fato, haveria uma desassistência do poder público para com o cidadão. Essa é a verdade. Isso é desassistência. Mas nós nunca deixamos de assistir. Não é de hoje que se sabe que a saúde não é brincadeira e que não pode ficar à mercê de disputas políticas e pessoais. Nesse exato momento, agora, se um paciente SUS sofrer um acidente de trânsito aqui na Anhanguera ou um infarto lá na Capela, qual o serviço de referência que ele vai ter? A UPA? UPA não é hospital. UPA não tem estrutura para resolver uma situação dessa. UPA não tem ultrassom. UPA não tem tomografia. Qual complexidade vai atuar isso? Quando a Santa Casa tinha o SUS dentro, a UTI funcionando, isso nunca deixou de ser atendido. E vocês sabem bem, saúde não é brincadeira. Um paciente politraumatizado com um coágulo no crânio ou infartado é questão de minutos. Não dá tempo do paciente sair da capela, ir para a UPA e da UPA ir para o Galileu. Ele morre. Morre. Uma gestante perde o bebê. Um infartado, não é choque que vai resolver o infartado. Não é oxigênio. Mesmo porque as ambulâncias aqui não têm estrutura para absorver esse paciente. A ambulância aqui é de transporte. Não é UTI. E na Santa Casa a gente tinha tudo na mão. Tinha UTI funcionando 24 horas, com o doutor Henrique Cataldo na frente, cardiologistas, cirurgiões 24 horas, ortopedistas, neurologistas, que cirurgias de alta complexidade eram feitas na madrugada. Acabou. Por conta de quê? Política? Por conta de quê? Rixa pessoal? Vaidade? Orgulho? Seja o que for. Existem pessoas ainda hoje na Santa Casa, como o Rodrigo, as meninas aqui da recepção, Rose, que estão lá, firme e forte, segurando uma situação caótica, mas amam aquela instituição. Bom, só para concluir essa fala, Rodrigo, a palavra desassistência, do latim, significa a falta ou a perda de assistência ou de proteção. Existe, na cidade de Vinhedo, a desassistência? Existe, mas não é da Santa Casa. Não é dos médicos do corpo clínico. Isso eu garanto. E sim da Secretaria de Saúde. Pois nunca ajudou
a Santa Casa. E sim, sempre que possível, prejudicou a CEMED, como eu já disse anteriormente, e a mim mesmo. Que desde quando atuamos nessa cidade, em 2008, estamos sendo prejudicados de uma forma ou de outra. A CEMED emprega hoje funcionários do município e região, gera emprego, gera renda no município. Fora os investimentos que foram trazidos para cá. É como uma empresa no parque industrial. É uma empresa. Foram aplicados equipamentos. Só nesse período que nós estamos aqui, de 6 anos, foram trocados 3 tomógrafos. Cada tomógrafo é avaliado em torno de R$1 milhão. Por problemas operacionais, de placa, de tubo, seja o que for, foram trocados. Claro, houve algum problema técnico, isso existe, não tem como. É uma máquina, não é um médico. Mas nunca deixamos de disponibilizar outros serviços para a Prefeitura e para a Santa Casa. Ainda após 6 anos, Rodrigo, existe a possibilidade da CEMED, nós reunimos no começo desse ano, fecharmos o serviço em prejuízo milionário. O sistema que gerencia a Irmandade é falho, é ultrapassado. Isso é claro. Poucos irmãos atuam e são preocupados efetivamente com a situação atual da Santa Casa. Muito pouco. A Marta, quando assumiu, ela foi uma heroína, pois ela vestiu uma camisa da instituição sozinha. Sozinha. Cadê os irmãos? Cadê as reuniões? Ninguém aparecia. Pessoas leigas, farmacêuticos, ex-bancários, com menor falta de experiência e de conhecimento em gestão pública, economia, administração correta dos recursos, negociação com empresas fornecedoras, assim como área de saúde, compra de medicamentos e materiais, assumiram a provedoria. Então, a situação sempre foi péssima. Quanto à Secretaria de Saúde de Vinhedo, não é tão clara como parece. Não é tão transparente, lista, quanto parece. Assim como o Conselho Municipal de Saúde, que sempre transpareceu uma coisa limpa, uma situação honesta. Cadê as prestações de contas? Como os senhores já interrogaram o senhor Miguel. Principalmente com os parceiros mais próximos e dentro do município, que utilizam a mesma tabela empregada em qualquer outro serviço fora, colocando em risco usuários que trafegam em rodovias e serviços, demonstração de documentos distorcidos da verdade, e ajuda a um hospital Galileu de outro município que, com as mesmas condições, passava por dificuldades, ou até maiores, sem CND e com uma dívida astronômica. Por que ajudar um hospital como esse e não a Santa Casa? Os prejudicados dessa situação, Rodrigo. A população carente. Tem que aguardar por senhas no atendimento no Galileu, que seleciona as urgências e emergências após horas de espera, e muitas vezes tendo de utilizar a condução própria por falta de ambulância. Sabendo da carência hospitalar gigantesca que tem a região metropolitana. Hoje mesmo eu estava com o doutor Alejandro, ele estava falando de uma cirurgia ortopédica de coluna, particular, convênio, que ele procurou algumas instituições na cidade, como Veracruz, Madre Teodoro, tem filas de espera. Nós temos uma carência hospitalar na região muito grande. Todo mundo sabe disso. E por que deixar um hospital fechado? Por que deixar uma instituição dessa, com UTI,
pronto-socorro, enfermaria, quartos extremamente prontos. Eu, pessoalmente, Rodrigo, trouxe 2 ou 3 pessoas da minha família para serem operadas aqui na Santa Casa de Vinhedo por falta de hospital e de competência médica na região, pelo corpo clínico e pela estrutura que a gente tem. Os funcionários são os outros prejudicados. Anos de serviços prestados sem fundo de garantia e 13º. Médicos, empresas prestadoras de serviços, CEMED e fornecedores com pagamentos atrasados. Existe uma solução, Rodrigo, senhores vereadores. Uma solução simples. Não é complicada. A Irmandade e a Secretaria de Saúde de Vinhedo entrarem em um acordo legal, racional, sensato e por escrito, onde, após a Irmandade negociar todo o seu passivo pró-SUS, deixaria ou arrendaria o prédio à prefeitura, onde, através dela, ou através de uma OS, administraria a instituição, como proposto pelo próprio prefeito Milton Serafim. É isso. Doutor Bruno, o senhor é o 33º depoente que passa por aqui. Não há dúvida que o testemunho que o senhor faz é o mais bombástico, o mais revelador e o mais detalhado de todos. Eu vou pedir desculpa ao senhor Henrique Cataldo, que eu sei que já está entre nós, mas nós precisamos aproveitar um pouco mais essa riqueza de detalhes do Dr. Bruno, com algumas perguntas aí para nos ajudar aqui a elucidar essa passagem importante na história da nossa cidade. O senhor prefere que a gente siga ou quer parar uns 2 ou 3 minutos? Pode seguir. Pode seguir. Então, acho que uma primeira questão, doutor Bruno, é o seguinte. A cidade de Vinhedo foi surpreendida pela ruptura do contrato, não há dúvida nenhuma. Pelo seguinte, o senhor faz uma roteirização e uma cronologia importante, com um grau de detalhe que é bastante revelador, mas assim, vou ultra resumir. No dia 1º de março, nós tivemos uma reunião do prefeito municipal, a secretária municipal de saúde e todos os vereadores, uma reunião de peso, inclusive estavam os vereadores de situação, de oposição, todos dando o aval ao prefeito e à secretária para que assinasse o contrato com a Santa Casa. Nós chegamos ali a enumerar algumas questões que eram importantes de ser melhoradas, metas para a Santa Casa, concordamos com algumas questões colocadas pela secretária municipal de saúde. Depois tivemos mais uma conversa na Secretaria de Saúde, a maioria dos vereadores, mas o fato é que nós só voltamos a conversar ou a saber da situação pelos jornais, pelas redes sociais, enfim. Nós soubemos da assinatura do convênio com o Galileu, pelo menos formalmente, né, através do Diário Oficial do Estado de São Paulo, para o senhor ter uma ideia da gravidade da falta de informações que circulou na cidade naquele momento. Nós não conseguimos fazer uma audiência pública, nós não conseguimos fazer uma reunião extraordinária no Conselho Municipal de Saúde para debater essa questão. Enfim, fomos totalmente surpreendidos, eu acho que tanto quanto boa parte dos depoentes que aqui estiveram, né, vários médicos também falaram, nós não esperávamos que isso chegasse a esse ponto. O senhor relata uma série de passagens de conflitos que ocorreram dentro da Santa Casa com a Prefeitura de Vinhedo, são passagens importantes. Mas se eu pudesse resumir o que rompeu efetivamente, já que nós estamos aqui há um ano do ocorrido, já que, como o senhor bem disse, o senhor é um médico que mais ficou na Santa Casa nesses últimos anos e viu de perto tudo, a radiologia e todo, não é só a radiologia, toda a imagens, né, a coordenação do serviço de imagens, o senhor coordenava. Passa muitas e muitas pessoas, centenas de pessoas por mês nesse serviço.
O senhor está afirmando que não houve desassistência e não ocorreria desassistência. A estrutura da Santa Casa, também o senhor já deu a opinião que era uma estrutura, do ponto de vista do serviço que eu prestava, que atendia as necessidades da população, com os problemas, óbvio, que tem na Santa Casa, tem em outros locais. O que o senhor acha que foi fundamental? Olha, isso resultou, tal evento, tal fato resultou, se é que é possível fazer isso, né? Já que nós ficamos sabendo dessas cartas somente agora, né? A secretária trouxe essas cartas à CPI, então até então o que nós tínhamos? A versão pública nos jornais de que a Santa Casa fechou porque o prefeito achou que tinha que ter CND, que tinha que ter uma nova administração. Em alguns momentos ele chegou a falar nos jornais ou na rádio da Capela, por exemplo, que a população reclamava muito. Tem uma frase que saiu nos jornais da cidade do prefeito falando isso. Olha, tinha muita reclamação da população, mas o centro era a questão da gestão, o prefeito falando. Aí a secretária vem agora, 1 ano depois, com as cartas falando da desassistência. O que efetivamente potencializou uma crise tão grande em março e abril de 2013 que leva a cidade a ficar sem um hospital na cidade, enfim, tendo que contratar um hospital particular na cidade vizinha? Como o senhor resumiria isso, se é que é possível? Rodrigo, eu acho que não é uma situação simples. Eu acho que é uma situação complexa. Na época do seu Getúlio, foi convidado a participar da administração o senhor Miguel, que é da gestão pública, do Conselho. Então, por certas razões, por certos princípios, não haveria por que a Prefeitura romper com a Santa Casa, sendo que existia um gestor público dentro da unidade, vendo os custos, os balanços que estavam ocorrendo ali dentro. Se houve alguma falha, alguma ingerência, deveria ter sido acusada de imediato. Então, informalmente. Então, isso não é uma coisa que não está tão clara. A segunda questão, que eu acho que não acredito que seja a principal finalidade, que foi o Dr. Kaique, a demissão do Dr. Kaique, por ser um médico de confiança, não só da Secretaria de Saúde, mas do corpo clínico também, dos médicos e tudo mais. Eu não sei dizer ao certo se foi a causa da ruptura. Existem algumas coisas que não são claras, que não tá estabelecido. Existe alguma, como eu disse desde o princípio, desde o início que nós estamos aqui, 2008, umas situações que não são esclarecidas. Como que uma empresa dentro da cidade, querendo ajudar o seu usuário, ela não é beneficiada? Não é questões econômicas, vou deixar bem claro, não é custo. Não é custo. É uma empresa privada que está trazendo equipamentos de última geração para o município, qualidade, e não é beneficiada pela instituição, pela cidade, pelo município. Então, tem coisas que realmente, Rodrigo, eu não sei te dizer. Se são questões políticas, se são questões pessoais, eu não sei dizer. É uma coisa que até o doutor Hércio Peroco, que tem uma experiência em outras Santa Casas, ele até o momento, ele não acredita que a Santa Casa de Viedo chegou nessa situação. Um município rico como é. Um município rico como é. Um repasse astronômico de R$1.200.000 à Irmandade, aos prestadores. Não é possível. O doutor Henrique Cataldo, ele vai vir aqui, ele conhece outros municípios, como Leme, como outros municípios menores, com a renda com repasse muito menor que esse, que vivem bem. E por que Vinhedo?
Então, são situações que geram dúvidas. A gente não dá para... sinceramente, é uma falta de sanidade. É uma falta de sanidade. Desculpa a franqueza. Não, ok. É bom, em qualquer momento... Vereador, Du? Não. Então, algumas questões, acho que relativamente mais rápidas, tal, para aproveitar. Aproveitando que o senhor também viveu todos esses principais momentos da crise. Alguns médicos e coordenadores de setores disseram que incomodava, e obviamente, porque os médicos precisam sobreviver, tinham esses atrasos constantes de alguns anos. E eu entendi assim, que, na média, de 2 a 3 meses, eram atrasados de forma rodiziada. Mas isso faz uma analogia importante em relação aos convênios, que os convênios, para quem tem uma clínica e faz um serviço através do convênio, os convênios também demoram de 2 a 3 meses, é isso? Daria para fazer essa alusão? Sim, sim. Então não é nada para o convívio, assim, não era. Em março e abril de 2013 não aconteceu nada de absurdo na vida dos médicos. Imagina. Tá. O senhor foi presidente do Conselho de Ética, acho que isso é uma questão importante. O senhor tem registrado no Conselho de Ética da Santa Casa alguma questão que pudesse ser colocada como uma questão de falta de ética com a população, de falta de atendimento de forma nenhuma. Formal? Isso não existiu? Nunca. Tá. Pelo contrário. Muitas vezes médicos até fora do hospital, que os seus pacientes particulares dos seus consultórios viessem até lá, eles prontamente vinham à Santa Casa para ser atendidos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa questão aí que, a partir de 2010, começa a haver uma caça às bruxas, o senhor chamou de caça aos monstros, que era o pessoal que estava envolvido com o Hospital Galileu. O que poderia ter a ver, se é que tem a ver, essa tensão ocorrida entre não sei, né? Eu não entendi quem que fazia essa perseguição, mas essa perseguição que ocorria dentro dentro do hospital com esses médicos, isso interferiu lá na frente, tentando aqui, vou forçar um cenário. Esses médicos tomam força depois e isso... O Hospital Galileu acaba dando um troco? O que poderia ser isso? Não, né? Eu acho assim, Rodrigo, como em qualquer instituição, houve alguns médicos que foram convidados do corpo clínico a formar o grupo do Galileu. É natural fazer. É um grupo econômico que se forma. Assim. Que se forma. Eventualmente, um ou outro não foi convidado. Ok. Certo? Isso por motivos pessoais, como existe em qualquer local que você trabalha, existem afinidades ou não. Então você convida um médico, um anestesista, um ortopedista, enfim, um ginecologista. Eu não sei te dizer assim o motivo principal. O seu Edson, que na minha opinião foi muito ponderado, muito sensato em muitas coisas que ele fez durante a gestão dele, eu acho que tinha algumas situações, como essa, do Galileu, que eu não acreditava. Sinceramente, não condiz com a realidade. Assim. Pode até, eventualmente, um paciente particular ou não, de um dos médicos de lá, serem direcionados ao Galileu, como era de fato. Como o Dr. Roberto Habib disse, existem... se o cara é dono do hospital, por que ele não vai hospedar um paciente dele lá e gerar recurso para o hospital dele? É dele, é natural. Agora, uma coisa eu digo, eu acho que, como em qualquer outra instituição, existem pacientes que preferem a Santa Casa. Preferem a Santa Casa. Por quê? Por pior que seja, por piores defeitos que ela possam ter, uma coisa que a Santa Casa de Viedo tem, primeiro, é um corpo clínico, pelo menos tinha, né, até então, extremamente eficiente. Um corpo de funcionários eficientes, enfermeiras, limpeza, nutrição,
Isso é exemplo na região. Pacientes vinham de outras localidades para cá para serem bem atendidos, como eu disse. Eu já trouxe pacientes de Campinas, mesmo eu não sendo cirurgião, para serem operados na Santa Casa de Vinhedo. E saíram aqui de boquiabertos, das cidades boas, Paulínia, Indaiatuba, não é qualquer cidade, como referência na região. Também, do ponto de vista técnico, o senhor descreve uma coisa que é interessante, que é até um paradoxo em relação a outras coisas que são faladas sobre a Santa Casa, ou seja, o setor de imagens, ele faz uma curva positiva. Os senhores têm na Santa Casa equipamentos de geração, equipamentos que são Última modernos, geração, isso. passam a dar lucro e não prejuízo para a Santa Casa. Se a CEMED parasse de atender a população por conta desse atraso, o que poderia ser a consequência para a população de Vinhedo? Digamos que, por conta desse atraso de 8 meses, a CEMED pare. O que geraria de transtorno para a população de Vinhedo pela experiência que o senhor tem? Bom, na minha área de radiologia, para a população no momento, qualquer pneumonia, qualquer fratura, hoje o médico ele é extremamente dependente de exames. Hoje o médico ele vai atender um paciente, ele pede um exame de sangue, um exame de urina, um raio-x. Uma criança não fala. Então, uma criança com febre, ele não vai saber se é uma sinusite, se é uma pneumonia. Então, hoje, a medicina é extremamente dependente de exames de imagem e de laboratório. Então, hoje, um exame de radiologia deficitário no município de Vinhedo, com certeza, geraria grandes transtornos. Mais alguma questão? Vereador Edu, vereador Valdir? Tá bem, acho que a cidade de Vinhedo agradece as revelações que o senhor faz, até porque o senhor foi bastante descritivo e não mostrou ter lado, né? Na verdade, o senhor fez críticas a questões da Santa Casa, fez críticas a questões da prefeitura, falou tecnicamente, eu acho que foi uma fala muito importante. Eu acho que, como eu disse, existem problemas dos dois lados. Só que eu acho que se amenizasse as questões políticas, as questões pessoais, emocionais, de fundo efetivo, psicanalítico, né, porque não faz sentido nenhum, né, resolveria uma situação de uma forma bem mais sensata e colocaria, com certeza, a cidade de Vinhedo e a população de Vinhedo numa das primeiras cidades do Brasil, com certeza, ou pelo menos do estado de São Paulo. Muito bem, muito obrigado, doutor Bruno. A gente já convida o doutor Henrique Cataldo para estar entre nós, mas vamos parar uns 3 minutinhos, a gente vai tomar um cafezinho, 3, 5 minutos, já retomamos.